Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um autor que ele é fundamental para a nossa formação como professores, como professor, como professora, né? Como cidadão. É um autor que na época da faculdade eu não tive um contato. Meu curso de pedagogia foi muito bom, meu curso de história também, mas eu não tive um contato com esse autor. Muitos que eu converso também não teve, e não tem problema nenhum. Por isso que é tão importante, como eu disse lá no primeiro vídeo, né, a divulgação, as referências, né, de conteúdo, de livros, porque assim a gente vai expandindo conhecimento, vai conhecendo outros autores, vai fazendo a leitura e assim por diante, né? Então esse autor, ele é muito importante na nossa formação como professor. Por quê? Porque ele vai trazer história do nosso povo, partindo da história daqueles que aqui estavam na formação do nosso país. É um historiador, é um sociólogo, né? E ele vai trazer a perspectiva daqueles povos originários, indígenas, que aqui estavam, né? E que enfrentaram a invasão, né? Ou como a gente ouvia muito tempo atrás, o que a gente chama de Brasil colonial, né? Quer dizer, até hoje a gente fala Brasil colonial, né? Os livros de história abordam assim, né? Não tem nenhum problema, é uma forma de abordar também, né? Ou a gente via mais como colonização, né? Expansão ultramarina portuguesa. E a impressão que dava era que o Brasil passava a existir com a chegada aqui desses europeus, né? Pelo menos era a impressão que eu tinha como estudante. E claro, a gente vai mudando, vai percebendo, vai estudando e vai vendo que não era isso, né? Mas o autor que eu tô falando se chama Clovis Moura, grande Clovis Moura. Ó, tem esse livro aqui, muito bonito, tá? Ele é um livro curto, tem em torno de 129 páginas mais ou menos, tá? Os Quilombos e a Rebelião Negra, tá? Esse daqui, bem pequenininho também, tem em torno de 130 páginas. Quilombos, Resistência ao Escravismo. São dois livros que vai trazer como tema central o que a gente chama, o que a gente conhece como escravidão, né? Mas trazer o quê? Que esses que foram escravizados não eram passivos, não foram pessoas que simplesmente aceitaram a escravidão numa ideia de democracia racial, como se conseguisse conviver ali de forma harmônica com aqueles que estavam o açoitando, matando, assassinando a sua comunidade, aqueles que estavam ali, né, é, convivendo com esses, né? Então não, Clóvis Moura vai trazer exatamente o quê? Que esses povos, os povos indígenas lutaram muito para manter a sua forma de vida, a sua estrutura de organização de comunidade, né? Porque eles tinham a sua organização, a sua forma estrutural de sociedade. Por quê? Quando a gente vai estudar história, né, pelo menos quando eu fui estudar, quando adolescente ali, e também lá no ensino fundamental, menorzinho, quando criança, quando eu fazia a leitura, dava a impressão o quê? Que o Brasil passa a existir com a chegada dos europeus aqui, né? E quando era explicado também. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer que eu não estou dizendo que professor e professora há tanto tempo atrás estavam errados. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Porque eles tinham uma forma de aprender, eles aprenderam de um jeito, né? Dentro da sua faculdade, dentro do teu curso, tá? Com um olhar historiográfico, né? E passaram aquilo que eles sabiam, aquilo que eles ensinaram da forma que eles aprenderam, né? Porque são saberes diferentes. Quem diz isso é Paulo Freire, né? Por isso que Paulo Freire é tão importante para nós, professores também. Eu disse isso lá no primeiro vídeo, né? E eu vou citar muito Paulo Freire, por quê? Porque Paulo Freire é um cara que mostra exatamente a importância da pesquisa, da rigorosidade científica, do levantamento dos estudos, dos dados. Por isso que estudar sociologia e história é fundamental, né? Por exemplo, historiografia, né? Então a gente vai pegar um documento específico do Estado, né? Que óbvio vai atender um interesse, porque é um documento de Estado, que vai atender a interesses de classes daquele período. Então a gente vai fazer uma leitura daquele documento e vai tirar informações dali, né? Não da minha cabeça, mas daquele documento. Então, esse é um olhar. Aí eu vou pegar um autor que leu esse documento, estudou, pesquisa antropológica, sociológica e assim por diante, e construiu também uma base, um olhar para a história do nosso país, que é o caso do grande Clóvis Moura, né? Clóvis Moura, um homem negro, militante, muito importante para a gente, né? Para nós professores, para nós trabalhadores, né? Da classe trabalhadora. Um homem que vai trazer o que? Exatamente a história desses povos que aqui estavam, que não aceitaram ser oprimidos, serem exterminados, muito pelo contrário, lutaram muito
né? Então a gente vai conhecer, por exemplo, os quilombos, o mais famoso, né, Quilombo dos Palmares, e esse quilombo que era uma resistência do negro, do africano, né? A gente vai ter o tráfico negreiro também, né? E a gente vai ter ali um homem negro africano, um indígena, né? Aqueles que fugiam, conseguiam sair daqui do chamado engenho e de tantos outros lugares e se refugiavam ali, e ali ia se construindo as comunidades, né? E ali ia se estruturando militarmente falando, economicamente, né? Uma sociedade que funcionava de forma coletiva, né? Então a produção, aquilo que era construído era coletivo, né? Hoje a nossa sociedade é assim, a gente vive de uma forma completamente diferente, né? Lá no primeiro vídeo eu falo, né? A gente vive no modo de produção capitalista, né? Então nós, por exemplo, vendemos o que a gente chama da força de trabalho, né? Nós somos assalariados. Temos que trabalhar para se sustentar, para ter nossa casa, para ter nossa vestimenta, para se alimentar e assim por diante. Então Clóvis Moura vai trazer nesses livros o quê? A resistência desses povos, né? A luta desses povos para manter a sua integridade, a sua cultura, né? A gente vai ter, por exemplo, aqui a chegada dos europeus, a gente vai ter a catequização, né? Então a religião tacada a goela abaixo, né? Aqui a gente está falando de um período que o catolicismo é muito forte e vai trazer uma forma de catequizar, de colocar esses indígenas de joelhos mesmo, né? A religião, né? A religião europeia, né? E eles não eram cristãos, obviamente. Então veja só como é importante a gente estudar história, como é importante a gente entender história. Né? Muitas vezes a gente quer conhecer outros países, outros lugares, a gente mal conhece o nosso país. Eu diria que a gente mal conhece o nosso município, né? Quem dirá país. Então o Clóvis Moura, que é tão importante para nós, para trazer a informação, o conhecimento, aliás, o conhecimento de que esses povos que aqui estavam lutaram muito, muito pelo que a gente, por exemplo, tem hoje, né? De uma continuidade da luta, de uma continuidade de criação de consciência. Né? Olha como é importante, né? Tantos dos antepassados na nossa ancestralidade que lutou por direitos e que a gente está aqui hoje, né? E a gente tem que continuar lutando por esses que já se foram e para aqueles que ainda virão, né? E então, assim, a importância desse conhecimento, dessa formação nossa como professor, né? Ser professor é algo que não é fácil nos dias de hoje, né? A gente é tão atacado, a gente é tão pisoteado, maltratado, né? Mas a gente trazer a nossa história, né? A nossa história de vida, como eu disse lá no primeiro vídeo, a nossa história de formação também é importante para que as pessoas conheçam, né? Então eu vou fazer uma leitura de um trechinho aqui do Clóvis Moura que ele vai falar sobre o quilombo, tá? Quilombo dos Palmares, tá bom? É um trechinho que eu separei aqui para que a gente possa conversar sobre. Tá na página 41, tá? Ele diz assim, ó: o quilombo, como vemos, nada tinha de semelhante a um quisto ou grupo fechado, mas pelo contrário, constituía-se em polo de resistência que fazia convergir para o seu centro os diversos níveis de descontentamento e opressão de uma sociedade que tinha como forma de trabalho fundamental a escravidão. Olha só, o que é isso? São movimentos que a gente tinha daqueles que eram escravizados numa sociedade que tinha, do Brasil colônia, né? Uma sociedade escravocrata, uma sociedade que ela é formada através da escravidão. Então, quando a gente fala no nosso país um processo de 400 anos de escravidão, um país que luta até hoje por uma busca mínima de igualdade, olha só, a gente não está falando de 20, 30 anos atrás, a gente está falando de 400 anos atrás. Aí algumas pessoas às vezes vai dizer assim, não, Maico, mas olha só, isso já tem 400 anos. Hoje a gente vive numa outra sociedade. Não, a gente não vive numa outra sociedade. A gente vive numa sociedade que é reflexo de uma sociedade que foi formada com sua base num processo de escravidão. Ou seja, o negro, o africano, o indígena aqui estava, e muitos ainda estão, ainda bem, com a sua resistência, lutaram muito para ter o mínimo do direito e que não tem. Né? Então, quando eu falei, por exemplo, da universidade, quando você tem universidade pública, por exemplo, né? Por que o acesso é muito difícil para os trabalhadores? Né? Por quê? Porque ela é formada por uma elite, né? Para manter uma elite ali dentro. A gente tem uma estrutura de escola que é destruída. A gente tem uma escola fisicamente
totalmente desestruturada, pedagogicamente, material, como eu disse, formação de professores também, né? Que não é adequada, não tem uma qualidade, não tem uma formação continuada. Como que a gente consegue, muitas vezes como aluno, acessar uma universidade dessa, fazer um mestrado, um doutorado, né? Fazer a graduação, por exemplo, de qualidade, né? Eu até citei a USP, né? Como que um estudante da nossa classe, né, trabalhadora, vai conseguir acessar esse vestibular, por exemplo, fazer um Enem de forma que seja de qualidade, sendo que essa menina, esse menino que está estudando hoje no ensino médio, não tem aula de história, não tem aula de sociologia, né? O que tem é tirado. Então o cara tem aula de empreendedorismo, tem aula de matemática financeira. Não tenho nada contra a matemática financeira. Tem nada contra o cara aprender economia. Muito pelo contrário, tem que aprender economia, sim. Só que você não vai tirar história, sociologia, filosofia para colocar matemática financeira. Quer dar aula de economia, dá dentro das aulas de matemática. Precisa abrir uma disciplina para isso? Uma matéria para isso? Não precisa. Né? Então isso é uma forma do quê? De manter uma estrutura de sociedade que a gente tem há mais de 400 anos. Né? Quem é que vai acessar essas universidades? O camarada vai fazer a prova do Enem e não vai cair em empreendedorismo. Não vai cair para ele projeto de vida ali, que é o que a gente tem hoje ali nos itinerários formativos, no ensino médio, né? O novo ensino médio que é dito. Então como que essa pessoa vai entrar, vai ingressar nessas universidades, por exemplo, pública, né? Para ingressar numa faculdade privada, que já é via ProUni, que vai também utilizar do Enem, já é difícil, porque o Enem também, obviamente, é uma prova mais acessível do que uma prova da Universidade de São Paulo ou de uma Unicamp, claro que é. Mas olha só como que está o nosso ensino público. Como é que esse aluno, essa aluna vai acessar? E aí quando você ouve assim, olha só, mas 400 anos, né? Isso daí já faz muito tempo. Então, mas olha a estrutura da nossa sociedade. Ela é estruturada para manter uma classe nos seus privilégios. E a classe trabalhadora, nós ficamos do mesmo jeito, sem acesso às melhores faculdades, às melhores universidades, né? Aos melhores cursos. Então, olha só, como a nossa história ela está toda interligada, não é? E 400 anos é muita coisa. E olha só como a nossa sociedade foi estruturada. Né? Então você tem a formação de quilombos como resistência. Resistência desses que aqui estavam e que lutaram para manter a sua forma de organização, a sua forma coletiva, né? De acesso, de estrutura, de sociedade, que é o que já tinha, né? Porque é o que eu disse, essa visão europeia, né? Eurocêntrica, né? Como se o europeu vem aqui e ensina, ó, isso aqui é civilização. Ó, isso aqui é o jeito de trabalhar, por exemplo, uma estrutura de economia. Aqui é uma forma de aprender, por exemplo, tá? Isso não tem o menor sentido, porque cada sociedade, cada forma de estrutura social se organiza de um jeito, né? E a gente, como um país de capitalismo dependente que vive hoje, até hoje, né, com muita dificuldade, a gente não alfabetizou até hoje, né, toda a nossa população, a gente não tem uma escola pública de qualidade, muito pelo contrário, né? A gente só está regredindo. Então, olha só o tanto de coisa que a gente tem para estudar, o tanto de coisa que a gente tem para aprender, né? E o Clóvis Moura vai trazer dados, né? Eu não vou ficar citando aqui vários dados porque não é o caso, mas é para mostrar o livro, para mostrar o quanto é importante estudar esse autor para a nossa formação como professor, como professora. Eu vou fazer uma outra leitura aqui que está bem aqui atrás aqui desse livro, ó, tá? Que é Quilombos, né? Que eu falei, resistência ao escravismo. Ele fala assim, ó, Palmares foi a negação pelo exemplo de seu dinamismo econômico, político e social, da estrutura escravista colonialista. O seu exemplo era desafio permanente e um incentivo às lutas contra o sistema colonial em seu conjunto. Daí Palmares ter sido considerado um valhaconto de bandidos e não uma nação em formação. Olha só, toda a questão aqui ideológica, toda uma questão da época, né? Desses que ali estavam se formando no quilombo do Palmares, não como uma nação, não como um país, não. Porque eles são fugitivos, são ex-escravos, né? E que devem ordem à coroa portuguesa, aquele que tomou posse daqui. Veja só. A sua destruição, o massacre da Serra da Barriga, quando os mercenários de Domingos Jorge Velho não perdoaram nem velhos, nem crianças, o aprisionamento e a eliminação de seus habitantes, e finalmente a tentativa de apagar-se da consciência histórica do povo esse feito heróico,
foram decorrência de sua grande importância social, política e cultural. Então veja só, quando ele fala aqui, né, do apagamento da consciência histórica. Por isso que eu disse lá no primeiro vídeo, né? Toda a nossa formação, tudo aquilo que a gente passa para os alunos, para as crianças, para os jovens, a gente tem um posicionamento. Não existe isso de não ter posicionamento. Todo mundo tem um posicionamento, né? Político, econômico, social, de classe, né? E isso é fundamental para a criação de consciência, né? E para a luta também, porque esse apagar histórico é isso, né? A nossa história, quantas vezes a gente ouviu a história, por exemplo, sendo passada como é passado pelo Clóvis Moura, pegando como principal personagem, fonte, no caso, né, histórica, principal processo de construção de país, os povos que aqui já estavam. Quando a gente vai estudar, como eu disse, há muito tempo atrás, dá a impressão que o Brasil passa a existir com a chegada aqui dos europeus, e aí capitanias hereditárias e assim por diante, né? Que a gente vai estudando passo a passo, a chegada, a tomada do poder não, da colonização, aí no caso o processo de retirada de pau-brasil para o capitalismo, numa estrutura de capitalismo comercial que a gente tinha, e assim por diante, no comércio europeu. Então assim, a gente vai estudando história há muito tempo e parece que esses povos que aqui estavam, como se não tivesse história. Olha só isso. Isso é apagado. Isso é apagado de forma intencional. Olha só como isso é perigoso, né? Porque o que não é não ter memória, né? Não ter memória histórica? Quantas vezes a gente escuta agora recentemente a questão da ditadura? Não, porque naquele período lá da ditadura não era assim. E muitas vezes pessoas que você vai perguntar sobre esse período, ela não sabe te explicar. Mas como ela ouviu isso, né? Ouviu, lá a escola em determinado período, nossa, cantava hino, todo mundo ficava em fila. Quantas vezes não ouviu isso, né? E aqui tem toda uma ideologia, toda uma construção, sim, de currículo ideológica e tem, sim, um direcionamento para isso. Então, por isso que nós temos que ter nossa posição. Por isso que eu disse no canal, educação e política, não dá para separar, não se dissocia. Quando a gente fala de educação, a gente fala de política. Então, esses dois livros que eu citei do Clóvis Moura, por exemplo, que é muito amplo, é muita coisa interessante para se estudar, e eu vou trazer outro texto, vou trazer em outro momento. Nesse vídeo eu só trouxe para apresentar mesmo o conteúdo, do que se trata o livro, do que ele fala, né? Basicamente um geralzão só, né? Mas que para quem se interessou, para quem quiser ir atrás, é um livro muito bom, né? E que vai ajudar mesmo na nossa formação como professor. O nosso olhar, ele muda dentro da sala de aula, quando a gente tem essa leitura, a nossa didática, a nossa forma de ensinar, né? A valorização do nosso povo, né? A valorização de nós brasileiros, né? Como o nosso país ele é tão bonito, como a nossa cultura ela é tão rica. A gente está no período, por exemplo, da festa junina, né? Como a nossa cultura ela é tão diversa, ela é tão linda. E muitas vezes não é estudada, né? Não é valorizada. E a gente precisa fazer isso. E a gente precisa conhecer nossos autores, né? A gente precisa conhecer aqueles que são professores maravilhosos aqui do nosso país. Pegando como exemplo, eu falei do Paulo Freire, mas o Clóvis Moura, fantástico historiador, sociólogo, né? Incrível. E que muitas vezes a gente não estuda, né? Por N motivos a gente não estuda, não chega até a gente, né? E aí às vezes acaba chegando depois que a gente se formou. Mas tudo bem, conheceu depois e hoje tá fazendo esse estudo, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Vou mostrar no final mais uma vez, tá? Então esse aqui, tá? Para quem quiser comprar. E esse daqui que é menorzinho, tá bom? Mas muito bom também, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima.